Oi pessoal, tudo bem? Essa daqui é mais uma aula do programa de residência pedagógica da UDESC. Então, na aula de hoje a gente vai retratar o assunto de potencialização com os números inteiros e as suas propriedades. Então a gente vai dar uma relembrada no que é potencialização e a gente vai ver também as propriedades da potencialização com os números inteiros. Então vamos começar com a potencialização. Na potencialização, a gente vai ter a nossa base e o expoente. O expoente é um número que vai indicar quantas vezes a gente vai multiplicar a nossa base por ela mesma. Aqui, nesse primeiro exemplo, temos A, que é a nossa base, e N, que é o nosso expoente. Então, aqui nós vamos multiplicar A pelo número que o N representa. Por exemplo, aqui, mais 2 elevado a 4. Eu vou ficar com 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que vai ser igual a 16. Então, 2 elevado a 4, eu tenho o resultado de 16. Bom, agora na potencialização com os números inteiros, a gente tem que cuidar quando a nossa base for negativa, que pode mudar algumas coisinhas. E isso também influencia se o nosso expoente for par ou ímpar. Então, aqui nós temos alguns casos. Vamos para o primeiro, que é quando o expoente é par. Bom, independentemente se a base é positiva ou negativa, se o nosso expoente for par, o nosso resultado vai ser positivo. Continuando na potencialização com os números inteiros, a gente tem o nosso segundo caso, que é quando o expoente ele é ímpar. Quando a nossa base for positiva e o expoente ímpar, o nosso resultado vai continuar sendo positivo, que nem o nosso primeiro exemplo aqui. Mais 2 elevado a 3 vai ser mais 8. Já agora, no caso de quando for menos 2 elevado a 3, ou seja, uma base negativa e um expoente ímpar, o nosso resultado vai ser negativo, como nós podemos ver aqui, menos 8. Isso acontece porque, deixa eu explicar aqui com o exemplo. Eu tenho menos 2 vezes menos 2. Sinais iguais, resultado positivo, então vou ficar com mais 4. Mais 4 vezes menos 2, eu tenho sinais diferentes, então a partir disso, meu resultado vai ficar negativo. Por isso que aqui a gente tem essa diferença de sinal e o nosso resultado acaba se tornando negativo. Bom, na potencialização a gente vai ter duas observações importantes que a gente tem que lembrar sempre, que é, quando o número ele for elevado a 1, ele vai ser igual a ele mesmo. Por exemplo, aqui, mais 9 elevado a 1 vai ser igual a mais 9. Menos 8 elevado a 1 vai ser igual a menos 8. E a outra observação é quando o número for elevado a zero. Todo número elevado a zero vai ser igual a 1. Por exemplo, aqui, 9 elevado a zero vai ser igual a 1. 10 elevado a zero igual a 1. Menos 8 elevado a zero igual a 1 também. Bom, vamos agora para as propriedades de potenciação. As propriedades de potenciação, elas servem para facilitar o nosso cálculo com as potências. A gente tem 3 propriedades e a primeira delas se chama produto de potência, que ela é o seguinte: quando tiver duas ou mais potências de base igual e elas estiverem realizando uma multiplicação entre elas, em vez de resolver cada potência e depois, com os resultados, fazer a minha multiplicação, eu posso somar os meus expoentes e resolver a minha potência, a potência que eu obtive. Por exemplo, aqui no nosso exemplo A, eu tenho 7 elevado a 2 vezes 7 elevado a 3. Em vez de primeiro resolver o 7 elevado a 2, depois resolver o 7 elevado a 3, aí com os resultados eu fazer a multiplicação, eu posso simplesmente somar os meus expoentes e resolver a potência que eu vou obter. Que aqui no caso, 2 mais 3 vai ser igual a 5, 7 elevado a 5, 16.807. E aqui no nosso exemplo B, onde a gente tem 3 potências, que é 2 elevado a 4
2 elevado a 3 e 2 elevado a 2. Eu vou somar os meus expoentes e resolver a potência que eu obtive. Então, 2 mais 3 mais 4 vai ser igual a 9. 2 elevado a 9, 512. Vamos agora para a nossa segunda propriedade de potenciação. Ela se chama quociente de potenciação. Ela funciona assim. Quando a gente tiver duas ou mais potências de base igual e for uma divisão entre elas, a gente vai subtrair os nossos expoentes. Na multiplicação a gente soma, na divisão a gente subtrai. Vamos aqui para os nossos exemplos. 10 elevado a 7 dividido por 10 elevado a 4. 7 menos 4 igual a 3. Então, a minha potência vai ficar igual a 10 elevado a 3. 10 elevado a 3 igual a 1000. Agora, aqui, no nosso segundo exemplo, 9 elevado a 3 dividido por 9 elevado a 2. 3 menos 2 igual a 1. 9 elevado a 1 igual a 9, porque aí entra naquela observação que eu tinha explicado anteriormente, que todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Vamos então agora para a nossa terceira propriedade. Ela se chama potência de potência. Bom, quando a gente tiver uma potência dentro de uma chave, de um parênteses ou de um colchete, e ela estiver elevada a outro número, como aqui no nosso exemplo, a gente tem 5 elevado a 3 elevado a 2, a gente vai realizar uma multiplicação entre os nossos expoentes. Ou seja, aqui nesse exemplo, a gente vai fazer como? A gente vai pegar e multiplicar o 3 pelo 2, ou seja, 5 elevado a 3 vezes 2, que a gente vai ficar com 5 elevado a 6. Aí o resultado dessa potência é 15.625. Então, quando for uma potência de potência, a gente multiplica os nossos expoentes. Bom, agora a gente tem aqui algumas observações em relação a alguns casos de potência que a gente tem que prestar bastante atenção em relação ao sinal. Aqui nós temos a expressão, abre parênteses, menos 2, fecha parênteses, elevado ao quadrado, e menos, abre parênteses, 2, fecha parênteses, elevado ao quadrado. Bom, o nosso sinal vai mudar de um resultado para o outro em relação ao sinal de menos estar dentro ou fora do nosso parênteses. Então, aqui no primeiro caso, que o nosso sinal de menos está dentro do parênteses, eu vou estar querendo o quadrado do menos 2. Ou seja, menos 2 vezes menos 2. Que aí, sinais iguais, resultado positivo. Então, eu vou ficar com mais 4. Já aqui no caso em que o menos está para fora do meu parênteses, eu vou estar tendo o oposto do quadrado de 2. Ou seja, aqui nós vemos menos, abre parênteses, 2 vezes 2. E quando o sinal de menos está fora do nosso parênteses, ele troca o sinal que está dentro do parênteses. Então, a gente vai acabar tendo o resultado de menos 4. Já agora, no caso de quando meu expoente for ímpar e a minha base negativa, meu resultado ele sempre vai ser negativo. Vamos aqui para os exemplos. Independente se o meu sinal de menos está dentro ou fora do parênteses. Por exemplo, aqui, quando o nosso sinal de menos está dentro. Menos 2 elevado ao cubo. 2 menos 2 vezes menos 2, mais 4. Mais 4 vezes menos 2, eu vou ter um resultado negativo por serem sinais diferentes, então, menos 8. Já aqui, quando o meu sinal de menos está fora do parênteses, eu vou estar tendo o oposto do cubo de 2. Ou seja, 2 vezes 2 vezes 2, 8. E por ter o sinal de menos fora do parênteses, eu inverto o sinal de dentro, então eu fico com menos 8. Então, isso é tudo, pessoal. Até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado.